Oi, família cósmica, meu nome é Gés Leal. Nessa encarnação de hoje vou falar da função lunar. Vou continuar com esse vídeo e agora vamos falar da lua do leão. Então, as pessoas que encarnam nessas famílias sempre têm uma figura, pode ser a mãe ou outra pessoa, que tem essa energia do leão ativa ou latente. Então, alguém da família pode ser admirado, venerado. E então essas pessoas com a lua do leão encarnam com a percepção de que são únicos e especiais. E no fundo todos somos. Mas são pessoas que recebem atenção, aplausos, que todo mundo dá atenção para eles sem que eles tenham que fazer nenhum esforço. Então é como que eles são os favoritos, são os escolhidos, mas sem fazer nada. Por isso, somente encarnam com essa percepção, simplesmente. Então, a validação pela atenção começa a criar um mecanismo. E quando eles vão crescendo, são pessoas que claramente vão se encontrar na vida com pessoas que não vão dar essa atenção que a família deu quando eles eram crianças. Então, passar desapercebido vai ser uma coisa que eles não vão gostar, mas vai acontecer claramente. E vai acontecer também justamente para que eles possam quebrar com o mecanismo. Então, aquela coisa de não ter esses aplausos constantes vai provocar neles uma reação de insegurança. Então, é importante dizer isso porque são pessoas que quando estão ativando seu mecanismo ante sentir insegurança, medo, tristeza, ante o conflito, são pessoas que podem se colocar a si mesmas num pedestal. São pessoas que podem olhar para outros como se estivessem numa escada embaixo deles. E são pessoas que podem actuar muito orgulhosas, mas tem que saber que quando estão fazendo isso é porque é seu mecanismo, realmente estão sentindo-se com muito medo, estão querendo voltar para se conectar com a mãe. Então, se estas pessoas estão desprezando mesmo outras, é porque seu mecanismo infantil está se ativando. Porque tem muito medo, porque sentem insegurança. E é importante dizer que eles podem se isolar também para fornecer sua superioridade imaginária. E muitas vezes não comunicam porque pretendem que outros não comunicam as suas necessidades porque estão pretendendo que outras pessoas tratem eles como o rei ou a rainha. Então, é muito importante para eles comunicar, mas não do jeito, não se colocando eles no pedestal. E é importante que reconheçam essa busca de validação infantil quando eles estão querendo atenção de outros, de seu companheiro, companheira ou de outras pessoas. Tem que aprender a que vão passar desapercebidos na vida porque todo mundo atravessa isso, só que as pessoas que têm aquela lua, esse tipo de situações causa pânico para eles. Ou elas.
Então, quando eles reconhecem esse mecanismo e quando conseguem transcender ele, o dom que tem é uma capacidade criativa enorme, é uma energia de liderança também, tem uma luz, um talento para expressar, e são muito bons fazendo isso também. E é difícil de intimidar essas pessoas quando eles estão na alta vibração, porque tem um alto sentido da dignidade. Então, essa foi a lua em Leo, do leão. A lua da Virgem. Então, aí a criança cresce numa família onde a afetividade está associada a ordem, a maturidade, a prolijidade. O comportamento infantil está reprimido nesse caso. E é muito comum que as crianças com essa lua estejam participando de conversações que são de adultos, de pessoas maiores, e que eles atuem como pessoas com maturidade, aunque sejam crianças. Então, o mecanismo começa a se criar e sempre estão querendo fazer o correto. Muitas vezes, a mãe espera que a criança seja organizada mesmo porque tem algum problema, talvez está passando por alguma doença ou alguma outra coisa, ou tem outros irmãos que cuidar. Podem ser por muitas coisas, mas se espera dessa criança que ela seja organizada e que organize para a mãe também, que traça a ordem. E então a criança começa a perseguir a perfeição, fazer sempre o correto e reprimir emoções como a ira ou outro tipo de emoções, porque acredita que tem que sempre actuar estando ao serviço de outros, ainda se eles têm que reprimir uma emoção, por exemplo. E estão sempre supervisando o mínimo detalhe ou planificando. Então, a ativação do mecanismo acontece porque quando eles sentem que as coisas não têm uma lógica, por exemplo, ante uma situação que não possa se explicar racionalmente, ou por exemplo, também podem ser pessoas muito sensíveis com respeito, com relação à crítica, porque são eles seus maiores críticos, eles estão sempre olhando para o defeito e sempre perseguindo a perfeição, que é uma coisa que não existe. Estamos sempre no aperfeiçoamento, mas a perfeição é uma coisa que não existe, então sempre vai encontrar o erro nas coisas, neles mesmo. Também são pessoas que procuram o refúgio no estreito. Eu quero dizer que tem uma capacidade de optimização dos recursos e podem viver com muito pouco realmente. E eu estou falando também do tipo emocional, podem ficar com muito pouco, com pessoas que dão muito pouco, que eles recebam muito pouco. Isso aqui vai ter uma ligação também com a lua em Capricórnio, mas aqui é porque eles estão acostumados a isso, se refugiar no estreito. O expansivo, o abundante, não é uma energia que está ligada com o mecanismo dessa lua. E então também pode ser pessoas que são excessivamente ordenadas, mas isso está acontecendo porque está na ativação do mecanismo. Também tem outras pessoas que na projeção e porque estão rejeitando a mãe, podem ser tudo o contrário, totalmente desordenadas, acumuladoras, inclusive ainda. Então, aí é porque, quando tem aquela lua, é porque realmente no inconsciente estão
rejeitando a mãe. Então é muito importante que elas deem conta de tudo isso e que possam expressar suas emoções. Isso aqui é bem importante porque essa lua está muito ligada também com a saúde. Podem ser pessoas que têm doenças de crianças, por exemplo, porque sentem que esse é o único momento em que elas podem se comportar como crianças e que vão ser cuidadas. Porque no resto da energia tem mais que ver com essa capacidade de maturidade, de expressar maturidade e de reprimir o comportamento infantil. Então, é muito importante que eles deem conta e que possam se aberturar à espontaneidade, a fazer coisas de jeito espontâneo, porque o excesso, a planificação excessiva é também uma programação dessa lua. Então vão ter que aprender a fluir com a vida, também a saber que improvisar é bom. Então, e o sobreenfoque, o excessivo foco em o defeito, isso também. Então, aqui quando eles conseguem transcender o mecanismo, conseguem deixar de estar ao serviço de outros só pela validação infantil, quando eles deixam de sobreenfocar em os defeitos, são pessoas muito pragmáticas que têm uma objetividade muito grande, muito laboriosas, mas não para ser validadas. E são pessoas que sempre estão muito dispostas para colaborar, são colaboradores muito funcionais e pessoas com uma praticidade muito boa, realmente podem fazer que as coisas funcionem mesmo. Então, esse é o dom da lua, o dom natural da lua da Virgem. Agora vamos com a lua em Libra. E aqui, essas pessoas nascem em uma família onde a mãe, o arquetipo da mãe, dá importância para harmonia, dá importância ao acordo com outras pessoas. Dá importância para a beleza também, a cooperação, mas essa busca de agradar a outros vai ser uma coisa que vai estar criando um mecanismo, porque as pessoas que têm lua em Libra sentem que têm que ser agradáveis constantemente com outros, ainda que têm que deixar seu próprio desejo só para estar de acordo com outras pessoas. Aqui o outro vai ser, às vezes, até mais importante que um mesmo. Então, essas luas aqui têm que ver com pessoas que a mãe, por exemplo, valorava muito as boas maneiras, que a criança se comporte de tal ou qual jeito, mas pode ser que desde a percepção da criança ela sinta que tem que se comportar desse jeito, com boas maneiras, ainda se está atravessando uma coisa que não está sentindo boa para ela. Agora vou colocar exemplos, mas muitas vezes estão fugindo do conflito e da confrontação, e quando o mecanismo está se ativando, podem deixar seu desejo do lado só para ser condescendentes com outras pessoas. E também podem ser pessoas que não estão sendo sinceras, têm falta de honestidade, só para evitar a confrontação com outras. E também podem ser pessoas que estão todo o tempo numa posição de ser agradável, mas
é forçada mesmo, é só para não ter que gerar um conflito com outros. E vou colocar um exemplo que colocou o Eugenio Caruti, que é um astrólogo da Argentina, que fez um livro inteiro falando das luas, e ele diz que, vou colocar esse exemplo porque acho muito bom, ele diz que conta uma história no livro de uma pessoa que tinha lua em Libra e estava trabalhando com sua sócia. Isso aqui é muito uma energia de Libra, a sócia, o parceiro. Libra tem que ver com o outro. Isso eu expliquei no vídeo de energias zodiacais. Então, aqui a sócia aparentemente estava... não lembro agora, mas vamos supor, estava roubando dinheiro, uma coisa assim, estava acontecendo uma coisa com a entrada de dinheiro no negócio, no business, e aí ela chamou a sócia para confrontá-la mesmo, e então a sócia falou, tá bem, a gente se encontra na oficina 2 da tarde. Então, quando ela foi, a sócia estava com té, tinha comprado umas coisas para comer, então ativou o mecanismo e aí a pessoa não conseguiu dizer nada, simplesmente ficou tomando té, chá é a palavra, eu esqueci, ficou tomando um chazinho com a sócia e nunca falou o que tinha que falar. Então, é assim como um mecanismo está se ativando com a lua livre. Então, é importante para essas pessoas reconhecer os próprios desejos e não deixar de fazer as coisas que eles querem para estar de acordo com outros. Também é importante expressar que não estão de acordo com muitas coisas. É muito importante para essas pessoas. Então, uma vez que eles deixam, que eles conseguem transcender esse mecanismo e podem ser pessoas que expressam o que sentem, o seu desejo, o que fazem, o que desejam, sem estar em contato sempre com o desejo dos outros, que podem deixar de ficar pendentes de como vão se ver, não somente no superficial, também de como vão se ver nas ações que tomam para a sua própria vida. Aí são pessoas que podem gerar muito encontro, que têm um contato muito maravilhoso com a arte e a beleza, e são pessoas que são boas, são bons mediadores, que podem fazer... podem trazer acordo entre duas pessoas que não estão se encontrando desde esse lugar, são muito diplomáticos. Então, esse é o dom natural, mas aparece somente quando não estão fazendo isso pela validação infantil. Outra vez. E então, hoje vamos terminar, amanhã vou continuar com o resto, vamos terminar com a lua do escorpião. E essa lua aqui... as crianças que têm lua em escorpião nascem em um entorno onde a vida e a morte estão associadas, o que é muito paradójico realmente. Então, pode ser que o entorno onde eles nasceram, a mãe pudo passar por uma depressão, por exemplo, ou alguém perdeu uma pessoa, ou realmente morreu alguém, algum familiar. Enfim, eu escutei uma história uma vez de uma pessoa que tinha lua em escorpião, e um momento do nascimento no hospital, no outro quarto, o quarto do lado, a habitação do lado, uma pessoa estava se suicidando mesmo. Então, pode ser literalmente uma morte, mientras essa pessoa está nascendo. Então, aqui começa o mecanismo, a mãe, o arquetipo da mãe, é muito intenso, muito absorvente, e ela dá tudo para o filho, mas também pede tudo do filho. E então a criança sente que ele é
tudo para a mãe, mas é tudo para o clã também. Aquele filme do Padrinho, eu não sei se você fala assim em português, mas esse tipo de clã da máfia é um arquetipo da Lua em Escorpio, sim? Como esse tipo de famílias que é clânicas. Eu não estou dizendo que as pessoas com Lua em Escorpio nascem na máfia, mas é um exemplo para dar conta de quão importante é também a família e podem ter muitos segredos escuros também. Então, a criança sente que tudo tem que dar tudo a sua energia, que a mãe dá tudo para ele, pero que ele também tem que devolver tudo. Então, começa a sentir que é um medo pela intimidade, porque sente que esse mecanismo vai acontecer sempre com as pessoas. E muitas vezes vai rejeitar o nutritivo para se proteger do tóxico, sim? Então, a mãe é muito sobreprotetora aqui também, e é muito difícil para essas pessoas ser diferente do clã. Quebrar com isso também. Então, quando o mecanismo está se ativando para eles, quando sentem muito medo da intimidade emocional, muitos deles podem ser pessoas muito promíscuas, podem utilizar a sexualidade como para fugir, como um refúgio, e outros podem, pelo contrário, rejeitar todo tipo de intimidade. Mas essas pessoas que são promíscuas estão rejeitando intimidade também, porque quando a sexualidade é um refúgio, eles só estão em contato com pessoas que não estão conectadas emocionalmente. Mas também pode acontecer que se rejeitam totalmente a experiência. Então, se eles se aperturam e estão sentindo medo, insegurança, é muito fácil que procurem drama, que estejam em situações de intensidade, de escuridão total, e que eles digam para si mesmos, pensem para si mesmos que não gostam dessas situações, mas eles procuram o drama mesmo, desde o mecanismo. E muitas vezes essas pessoas com Lua em Escorpião projetam um mecanismo ou outros e eles dizem que não querem drama, que não querem manipulação. A manipulação é uma coisa que desde a Lua em Escorpião utiliza muito quando o mecanismo está se ativando, e eles dizem que não gostam, mas podem projetar uma pessoa que faz tudo isso, que é absorvente, que é intensa, que é dramática, que entra em espaços muito escuros. Então, pode ser com todas as luas, pode projetar outra pessoa. Então, uma vez que eles decidem seguir seu próprio desejo, que realmente perdem o medo de se conectar emocionalmente com outros, perdem o medo a ser absorvidos por outros, são pessoas muito, muito intuitivas, eles podem ver realmente as sombras de outros e podem ajudar, não utilizar isso para manipular, sino para ajudar. E são pessoas muito resilientes e podem acompanhar outros em momentos muito difíceis, de muita transformação. São pessoas que têm uma capacidade de renovação muito grande. Então, essa foi a Lua em Escorpio. Valeu, gente. Amanhã terminamos com as luas. Tchau, tchau.